Sócio Rural. Oferecimento Deagro, fruto da terra. Programa Sócio Rural, hoje com o Peixe, Tubarão. Grande Beto. Daí, Marcelo, tudo bem? Tudo Tranquilo? bem, obrigado pelo convite de participar hoje do podcast Sócio Rural. Imagina, cara. Família Nannini é do agro, é rural, então Sim. vai ser muito gostoso esse bate-papo hoje aqui. Você que é um grande criador de aves exóticas aqui, Itapetininga e região, queria que você contasse um pouco da sua história, Marcelo. Sim, não é à toa hoje de ser apaixonado por aves, Beto? Porque a vida toda, meu avô, Peregrino Nannini, foi da área rural, ele italiano, veio e chegando ao Brasil, ele comprou a propriedade no bairro Mato Seco, aqui em Itapetininga, e lá construiu toda a tua família, né? E são 6 irmãos, a minha mãe tem. Então, meu avô, quando ele investiu na plantação de banana. Isso, hoje, meu avô fosse vivo, teria 120 anos. Entendi. Então, ele foi um dos maiores bananeiros na época na região sudoeste do estado. Porque no passado, no registro e 7 barras, não existia plantações de banana. Então, Itapetininga era um polo de venda, uma concentração de compra de bananas muito grande. Então, minha infância foi na rural, foi no sítio, foi no agro. Então, vai ser bacana hoje a gente bater esse papo aí. Que legal, Marcelo. Sobre o rural, sobre a minha família rural. Meus tios moram na zona rural hoje. Sim. Então... E como é que você começou, Marcelo, a tua infância? Você começou trabalhando cedo, né? Sim, porque era difícil. Meu pai é ferroviário, minha mãe filha de produtor rural. E aí, nas minhas férias, eu ia, na época, na fazenda do meu avô, para ajudar a colher mexerica, laranja, naquela época, para mim comprar tênis, olha, naquela época. Então, daí eu ia, na época, tinha o ASICS, o Nike, e era difícil, realmente, a gente comprar um tênis dessa marca, preço elevado, e era uma vida difícil para todo mundo naquela época, Beto. Meu pai era ferroviário, minha mãe, filha de produtor rural. Então, a gente começou muito simples na época, e aí, nessa época de férias, eu ia na casa do meu avô, no meu tio, do Toninho, do tio Vicente, e eu trabalhava durante as férias para poder ganhar um troco lá, Beto. Entendi. Então, a minha infância foi na rural, foi no sítio, então conheço bem esse dia a dia do produtor rural. Entendi. Eu lembro uma época você foi um grande empresário da área de som de Itapetininga, você inovou até, né? Colocava equipamento personalizado nos carros, né, Marcelo? Sim. Também. Aí, depois que toda a minha infância foi no sítio, e aí eu sempre tive um sonho de ter um comércio. E naquela época também, a gente poder abrir um comércio exigia recursos financeiros. E aí eu comecei, na época, eu viajei para o Paraguai há alguns anos e fazia consórcio de tênis e jaqueta de couro. Consórcio? Consórcio, porque naquela época, como eu falei, tênis era muito caro, né? Então, dando exemplo, uma mãe tinha 3 filhos, imagina comprar 3 Nike na época. Era dinheiro, era custo alto. E aí, quando eu fui para o Paraguai, muitas pessoas faziam consórcio de videocassete, computador na época. E aí eu achei esse meio de fazer consórcio de tênis. E aí eu fui para o Paraguai, vi os tênis da Mizuno, da ASICS, da Nike. E na época eu comecei a ir trazer os tênis e montar consórcio. Era R$13 por mês, 11 meses. Quem fosse sorteado parava de pagar. Caramba, cara. E aí, nossa, explodiu, Beto. Uhum. Explodiu, era fila de gente da minha casa, pessoas que queriam montar os grupos, aí tinha uma comissão, e aí até Guarií, Lambari, várias cidades vizinhas, vinha pessoas para poder trabalhar comigo, montar consórcio. E aí eu fiquei quase 8 anos viajando para o Paraguai, montei uma estrutura, e aí depois eu montei a Nannini Sound, a Nannini Som, na cidade de Itapetininga, na rua do Dr. Coutinho, na Avenida do Shopping. E aí eu comecei a querer falar, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, eu quero sempre
fazer diferente, Beto. E aí eu comecei a ir em campeonatos de som em São Paulo. Aham. E aí, indo no campeonato de som, falei, nossa, que bacana, mas olhava aqueles acabamentos de carro, porta-mala, tudo personalizado, e não tinha mão de obra aqui em Itapetininga para executar esses trabalhos. E aí eu consegui trazer o Flávio, na época, morar em Itapetininga e trabalhar na Nini Sound. Aí a gente teve outros funcionários que começaram trabalhando com ele, que era o Djalma, João Hernani, até tem um programa de rádio Ah, o hoje. João Hernani. O João Sim. Hernani, o Alex. E aí eles começaram a aprender junto com o Flávio. E aí começou a nascer, começou a pegar fama na Nini Som, na Nini Sound, que falava na época, Aham. o som em inglês. E aí a região toda, a região sudoeste, assim, mais de 12, 13 cidades, eram clientes fiéis a gente. Então, como eles não tinham mão de obra, especialidade de porta-mala personalizado, eles vinham na Nini. E aí a gente começou a montar carros para disputar campeonato. Aí logo em seguida a gente teve patrocínio da Sony, antenas Olympus e alto-falante Bravox, Selene. E aí a gente começou a rodar o estado de São Paulo, alguns outros estados, disputando o Campeonato Brasileiro. Que legal, Marcelo. E tá vendo? eu ouvi falar que você começou a criar a ave por hobby. E foi mais ou menos nessa época ou não? Então, mais assim, depois de 10, 15 anos de loja, e desde criança, voltando a falar, nas minhas férias eu ia na casa do meu avô. E naquela época vinha muitas pessoas de São Paulo, na época tinha muito pintacilgo, canário, coleirinha. E antigamente era liberado as pessoas ter essas aves sem documentação, sem documentações. Hoje tem que ter toda uma burocracia, uns documentos que o IBAMA exige. E aí eu via aquelas pessoas lá com canário, coleirinha, pintacilgo, e eu me encantei com aquilo. Então, desde criança, eu sempre gostei de aves. E daí, quando eu estava disputando os campeonatos de som, eu estive numa cidade, acho que de Araras, ou Leme, e eu conheci um criador de aves. Durante o campeonato, eu crio aves e tal. E aí ele me convidou para fazer uma visita. E aí, quando eu fui na casa dele, ele tinha lores, rosela, umas aves asiáticas e australianas. E aí eu fiquei encantado pelas cores, aquelas coisas lindas. Mas eu falei, nossa, que coisa linda, porque eu já gostava de pássaros, canário, coleirinha, pintacilgo. E aí eu comecei a me apaixonar por essas aves, começar a visitar criadores em Minas, no Rio de Janeiro. E aí eu falei, olha, eu vou começar a criar aves, pássaros. Mas não tinha no Brasil essas aves raras. Porque as raras, pra gente, eram as aves exóticas, que são australianas, africanas. E aí não tinha criadores, tinha muito pouco e era muito caro. Aí eu fiz uma viagem para Portugal e Holanda, conhecer criadores. Aí a primeira viagem foi tudo assim meio difícil, porque eles não recebem as pessoas sem conhecer, muito difícil. Aí eu conheci um casal de holandeses que morava em Portugal, que trabalhavam nesse ramo. E aí eu fiquei anos em contato, e eles me convidaram para ir para a Holanda e Bélgica conhecer criadores. Que o pai era o Alex e a Judite. O pai da Judite sempre trabalhou com aves, em criadores, porque na Europa, no passado, eles não compravam tipo um papagaio, uma arara, uma rosela. Eles iam nos criadores, eles tinham o costume de comprar os ovos, ir na sua casa, pôr na chocadeira e fazer incubação artificial. Nossa. Então, por isso que os europeus são muito conhecedores nesta área. E aí eu comecei a conhecer criadores na Europa, e aí eu voltei para o Brasil, montei uma empresa, tirei o radar de importação e comecei a importar essas aves. Elas não são da Europa, são da Ásia, são da África, mas os europeus são especialistas em reproduções de aves. Daí eu comecei a importar aves de lá para o Brasil. E aí começou a história da Nini Aves. Que legal. Quer dizer, os criatórios da Europa forneceram para você as primeiras matrizes. As primeiras matrizes. E aí eu comecei a reproduzir, e aí eu comecei a fornecer aqui no Brasil para criadores novos, criadores que já tinham, porque lá tinha cores diferentes, porque aves, para quem coleciona, que nem um canário,
um canarinho do reino, dando exemplo, ele tem 400 cores. Então, Rosella é uma ave australiana, a que eu crio, então ela tem 20 cores. Então, sempre quando tem uma cores nova, porque para chegar numa cor demora 12 anos. E algumas cores têm que vir da natureza. Então, é tudo uma genética muito demorada. 12 anos de cruzamentos até chegar numa cor. Tá. Você quer chegar no branco, dando exemplo, você tem que fazer os cruzamentos. Com azul, com amarelo, aí tira portador, de portador tira os PPs, aí começa a nascer o azul, daí joga azul com o portador de hino, para poder nascer o albino. Então tem toda uma tabela de genética para a gente seguir, para chegar nas cores que chega no sucesso do criador. Então, dando exemplo, um papagaio hoje. Papagaio você vê só o verde, não vê? Papagaio normal, verde. A gente tem o azul, temos o amarelo. Tá. Nós temos todas essas cores diferentes que chamam a atenção de colecionadores. Tá. Então, por isso que o valor é tão alto assim. Daí já fica um valor agregado bem mais alto. Tá. E para chegar numa cor dessa, você pode comprar a matriz com valor alto? Não, mas na realidade, muitas vezes há peças únicas no mundo. Ah, é? Dando exemplo, tem um papagaio azul. Ele é a peça única no mundo. Então, até o criador fazer a genética para voltar, daí se cruza ele com verde, volta no verde, portando azul. Para você tirar o azul no papagaio, às vezes ele começa a reproduzir depois de 10 anos. Então, por isso que ele tem um valor agregado maior e a dificuldade de ter, assim, essas cores raras, né? Então, são tipo um quadro único. Então, é muito cobiçado via os criadores. Né? Entendi. Para quem não estudou biologia na escola, aquela aula do Mendel, das ervilhinhas, do gene recessivo e dominante. Isso aí na ave é fundamental, porque muitas cores é dominante, outros são recessivos. Porque daí o macho tem que portar, a fêmea tem que portar, é recessivo. Só o macho, uma cor, é dominante, o violeta, sai na cor ou não sai. Então, essa aula de biologia tem que estar... Tem que estar afiada. E você tem que torcer ali, né? Fazer os cruzamentos e falar, tomara que venha, tomara que venha. Tudo tem porcentagem, Porque nunca a matemática bate na genética. Que a porcentagem vai dar 25%, mas para menos, né, Marcelo? Por exemplo, você tem 6 ovos. Nasce 2 filhotes, outros podem estar branco ou gorá não vir a nascer, esses 2 podem ser normal. Então a probabilidade nunca vai dar o 25%. Porque às vezes você não de 6 ovos não vai nascer 6 filhotes. Caramba, tem um índice de perda ainda. Tem um índice de perda. Hoje a tecnologia é muito avançada na parte veterinária, de exames de laboratórios. Então a gente sempre manda, tira sangue das aves, manda para o laboratório para ver os alelos das aves. O alelos é a parte genética dela. Que quando você começa a cruzar irmão com irmãos, eles vão ficando fracos e aí, dando exemplo, de 10 ovos, nasce 2 filhotes. Então, você fazendo os exames, você nunca pode pôr irmão com irmão. Mas muitas, dando exemplo, um cachorro, um cruzamento de um cachorro também raro, às vezes pode estar do outro lado do país, do outro lado do estado, por exemplo, Minas, em São Paulo, Bahia, mas sempre sai às vezes de um criador. Então essa genética tem o sangue. Então hoje você pode descobrir se essa genética é desse pai fazendo o exame dos alelos ou de DNA para você não chegar no cruzamento, porque você tem que ter porte, você tem que ter todo um procedimento para você ter sucesso na reprodução. Né? Entendi. E até qual grau é aceitável ali, Marcelo? Então, nas mutações, é um pouco delicado, porque quando você cria uma ave, você tem que trabalhar quase 12 anos com irmão, ou com primo, com genéticas ali, para poder chegar muito próximo, para chegar naquela cor. Entendi. Então, às vezes, por isso que eu falo, a dificuldade de você chegar em uma cor, às vezes é difícil, demora 12 anos, porque conforme você vai colocando irmão com irmãos, os alelos vai abaixando. Então, automaticamente,
a mortalidade dentro dos ovos é muito grande. Então, por isso tem que trabalhar tudo em genético, laboratório, fazer cruzamentos que não sejam com irmãos. Quer dizer, tem toda uma tecnologia por trás, né? Tudo. Não é Até só... na criação de cachorro, de gato, é tudo Sim. mais ou menos parecido. Que legal. E nesse início, como é que foi, Marcelo? Quais foram os casais? Quais foram as espécies que você começou ali? Então, na realidade, vamos lá, faz acho que 97, 2010, eu comprei 7 casais de rosela. Tá. Rosela é uma ave australiana. Se colocar no Google, quem está nos assistindo vai ver que é uma ave muito colorida. É uma ave hoje que tem mais de 20 cores. E tem colecionadores que só criam roselas. Então tem todo um procedimento de ninho, de genética para ser feito, tamanho, porte, porque hoje tem campeonato de aves também. Então, para você ir no campeonato, tem que ter todas as cores. Cada cor tem uma linhagem, tem que ser perfeito. Dando exemplo, no azul, a bochecha não pode ser azulada, porque pode ser uma mistura com uma outra espécie. Tem que ser bochechinha bem branca. Então, tem todo um trabalho genético para ser feito para você chegar para disputar um campeonato. Entendi. Teria que ser a rosela pura ali, né? Pura, isso. Daria para nas cores, às vezes você pode, muitas aves, não na rosela, fazem genética com outras aves para poder chegar numa cor. Ah, tem esses cruzamentos. Esse tipo de cruzamentos também. A gente não faz isso nessas aves que eu crio. Mas tem aves, pessoas que criam, que quer chegar em cores, eles fazem, é da família do Psitacídeos. Então ele faz um cruzamento para poder chegar numa cor diferente. Entendi. Aí já não teria o pedigree da ave. Não teria o pedigree da ave. Porque hoje tem laboratório na Bélgica, na Holanda, que você manda o sangue, parece a pureza da ave, se ela é 100% pura. Então, se um papagaio, o verdadeiro, a estiva nosso, vai misturar com outra ave. Então, hoje tem exames que vê a porcentagem de pureza da ave, se é 100% puro ou não. Entendi. E na natureza há esses cruzamentos, Marcelo, de aves de espécies, subespécies? Sim, depende, porque tem regiões que tem araras de cores diferentes, a canindé, a vermelha, a macau. Às vezes pode acontecer um cruzamento assim na natureza, mas isso não tem valor na arara, por exemplo, não tem valor financeiro nenhum e não fazem cores diferentes. Tá? Na arara, não. Tá. Então, caso aconteça algum acidente assim da natureza, é muito raro, mas já aconteceu. Tá. Dando exemplo, às vezes um papagaio de uma espécie cruzar com outra na natureza. Acontece, pode acontecer. Não é comum, ele vai buscar comum. a espécie dele. Porque quando ele sempre nasce, um papagaio é 2, sempre é um casal. Sim. Daí eles sempre vão viver ali quase o resto da vida juntos. Tem isso também. Tem aves que ela vive em colônia. Aí as aves elas se separam na época da reprodução. Entendi. Daí depois que acaba a reproduções da espécie, eles se encontram, formam uma manada de 400, 500 aves. Entendi. E ali eles começam a formar os casais para ficar pro resto da sua vida ali juntinhos. Entendi. E aí, na época da reprodução, cada casal vai para o seu território para fazer a reprodução. A natureza é perfeita. Aqui em Itapetininga tem bastante revoada de maritaca. Sim. Os maritacas seriam essas aves que voam juntas ali? Sim, as maritacas é o exemplo. Elas voam de 50 até 200 aves junto e na época da reprodução elas separam e criam separados. Que nem a maritaca. Hoje, você vê ela verde na natureza. Sim. Na nanine. Aves, você vai ver uma azul, uma vermelha. Existem essas variações? Sim, sim. E você demorou quantos anos para chegar nesse... Não, então, daí aí quando acontece isso, às vezes há apreensões do IBAMA ou da Secretaria do Meio Ambiente, e aí elas vão para o Centro de Triagem de Animais Silvestres, que nós temos uns 6, 7 no estado de São Paulo. Essas aves não podem voltar para a natureza, porque como elas são cores diferentes, elas são aves que os predadores se destaca, né? Ela não vai viver 2 dias na natureza, porque um gavião ele vê um papagaio verde, no momento que ele vê um amarelo, um azul, ele vai atacar, vai ser a presa dele. Então essas aves na parte genética elas têm que manter
num zoológico ou num criador, ou num centro de animais silvestres, num centro de conservação, mas não pode ser voltada à natureza. Entendi. E as crias dessas aves poderiam ser comercializadas? Sim, as crias dessas aves podem ser comercializadas. E aí que Aí que entra a mágica. Aí que entra a mágica, Então, dando exemplo, lá temos papagaios de cores diferentes, mas que ainda não reproduziu. Alguns reproduziu depois de 10 anos. Entendi. Marcelo, pode acontecer, você falou que as aves elas criam casais, né? Pode acontecer Sim. de você colocar um casal e não haver reprodução, não haver compatibilidade? Não, com certeza. Porque quando você monta os casais de papagaio ou de arara, nós temos viveiros grandes. Coloca 5, 6 casais no viveiro grande, com 4, 5 ninhos, eles se escolhem e começam a dormir dentro do ninho. Entendi. Aí é separado esses casais. Entendi. Se você pega um macho, uma fêmea, coloca numa gaiola, num viveiro, e automaticamente o macho pode matar a fêmea ou a fêmea pode matar o macho. Tem isso. Eles não também. aceitam. Entendi. Caramba. E na ave, muitas vezes, a gente coloca 5, 6 casais num viveiro, muitas vezes a gente separa alguns casais, a gente faz sexagem, todas as aves têm sexagem, às vezes é 2 machos, 2 fêmeas, não é que eles vão cruzar, eles se identificam como parceiros, um quer defender o outro. Então aí eles começam a entrar no ninho junto, ficar junto, um defendendo, porque tem mais aves no local, às vezes as aves são mais novas, eles se ajuntam em 2 para poder ter uma segurança entendi. perante aquelas aves que estão no viveiro. Que legal. Existe alguma hierarquia das aves? Que nem o... Sim. As aves sempre, se você vai criar em colônia, que é 5, 10 casais no viveiro, sempre 1, 2 casais, eles são dominantes naquele local. Entendi. Então, se você coloca 3, 4 ninhos alturas diferentes, sempre a ave dominante vai usar o ninho mais alto do viveiro. Tem isso, então? Tem isso, tem o sinal de grandeza, o sinal de poder também nas aves. Então você não pode nivelar os ninhos, você tem que deixar sempre um mais alto, um mais baixo. Isso aí. Para naturalmente a natureza se adaptar ali. Com certeza. E as aves e os viveiros que a gente temos na linha aves, os viveiros sempre são mais altos que a gente. Então você vai andar na linha aves, você vai ver que os viveiros são de 3 metros, 2 metros, às vezes tem aulas suspensas, elas estão 2 metros do chão, então você chega, a ave sempre vai estar mais alta que você, ela vai se sentir segura naquele ambiente, então ela não vai se estressar, ela vai ter um local que ela vai se adaptar bem. Então, caramba, Marcelo, tem toda uma sabedoria para criar ave ali, não é só criar uma baia, pegar uma baia de porco, jogar a ave que não vai funcionar. Não, imagina, as alimentações são trocadas 3 vezes no ano. Então, na época de cria, uma alimentação que a gente dá, depois das reproduções, a gente dá uma alimentação, depois, quando tem a muda de pena, que prepara para o inverno, para depois vir as reproduções das aves, aí a gente dá uma outra alimentação com mais gordura, castanha do Pará, nozes, porque é gordura natural. Sim. Das aves. Que legal, Marcelo. Quer dizer, na reprodução ela precisa de cálcio, vai ter uma ração voltada para fortalecer ali a cria. Com certeza, até a proteína mesmo, o ovo cozido a gente mistura dá até ovo de galinha. Farinhada, tem todo um procedimento bem bacana. Que legal. Você produz alguma ração ali no teu local? Não, a gente já compra hoje de determinadas marcas, porque cada ave ela tem uma porcentagem de gordura, tem aves que não podem dar gordura, mais proteína, então tem todo um procedimento de cada espécie. Cada ave tem a sua ração. Cada ave tem a sua misturar. ração. É o caso da arara azul, ela precisa comer castanha, 80% da sua alimentação é castanha. Porque você vê na natureza, ela come só coquinho, macadame, então ela tem todo um procedimento já voltada. Se você der uma alimentação para ela que não seja do seu habitat, você não vai ter sucesso na reprodução. Entendi. Essa daí, então, é uma das poucas que o custo dela é um pouco maior de ração, Com certeza. né, Marcelo? Porque macadâmia não é tão barato assim. Não é né? tão barato. E as rações também, que é a base de óleo de dendê, óleo de macadâmia. Então,
as rações de arara azul e algumas espécies são específicas. Que legal. Diga uma coisa, você falou que chega até 400 cores diferentes de uma espécie, Sim. né? Então, talvez isso tenha... Não, 400 cores no canário do reino, né? Que hoje, o canário do reino já na época do Império, eles criavam muitos anos. Canário do reino, quem não sabe, é um canário belga das Ilhas Canárias, da Espanha, e há muitos anos atrás começaram a fazer genética daquela ave. Então hoje é uma ave doméstica, que hoje acho que se existir na natureza é muito pouco, e dessa ave se transformou de 400, 500 cores hoje. Entendi, mas ela não é... ela não é natural do Brasil. Não, não é natural do Brasil. Mas o canário da terra é natural do Brasil? O canário da terra é natural do Brasil. Tá. E o canário da terra também tem cores diferentes. Hoje em dia é acostumado ver o amarelinho. Sim. Hoje o canário da terra tem albino, ele tem canela, ele tem várias cores também. Entendi, mas vamos pegar esse exemplo do canário que tem 400 cores. Sim. Quer dizer, falta criador para atender essa demanda? Criar 400 cores diferentes? Então, como hoje, no Brasil, dando exemplo, o criador de canário do reino deve ter mais de 300, 400 mil criadores em todo o Brasil. Itapetininga deve ter uns 60 criadores. Caramba, tudo só isso? Só Itapetininga, o Dr. Camargo, o Dr. Luiz, o Marcos de Capão Bonito. Então, muitas pessoas, o Quioca de Sorocaba, a especialidade deles é 3, 4 cores. Então, eles criam 4 cores, tentam ter a melhor genética, e todo mês de julho tem o Campeonato Brasileiro na cidade de Itatiba, que reúne mais de 80 mil canários para disputar o Campeonato Brasileiro. Caramba. Então aí eles, para você ver, acho que deve ter 1 ou 2 pessoas no Brasil que cria média, tipo assim, o Colombinha da cidade de Itatiba, ele é um veterinário, apaixonado por aves também, ele era veterinário, parou de atender e hoje ele cria 100% o trabalho dele é a reprodução de canário do reino. Ele cria a média de 100 cores. Imagina, para você ver, ele tem 400 cores. Tá. No Brasil tem criadores que cria 1 cor, outro cria 2, o máximo seria 100. Então ele tem 2 barracões gigantes. Ele tem 25% das cores. 25% das cores ele tem. Então, para você ver, então quando a pessoa vai criar um canarinho amarelo, imagina, vai num julgamento, chega lá, tem 2.000 canários para disputar o primeiro lugar. Então, quando a pessoa ganha o primeiro lugar, ele fala, olha, o Beto ganhou, foi campeão brasileiro na cor amarela, a Nanini foi na cor azul, o Gustavo foi na cor canela. Então, e aí as pessoas que estão no Campeonato Brasileiro, eles querem comprar tudo do Beto que ganhou aquela cor. Eles querem pegar a sua genética, que foi campeão. Sim. Daí, porque lá no Brasileiro tem o setor de vendas e tem os box. Daí quando você saiu lá, o Beto ganhou na cor amarela. Aí os outros criadores vão no stand do Beto, em 10 minutos não tem um canário para comprar mais. Todo mundo compra para poder pegar a sua genética, que foi campeão brasileiro. Entendi. Então, que legal, por isso que eles trabalham muito na genética, na perfeição, na cor, em todo o parâmetro que precisa para disputar um campeonato, porque, dando exemplo, se ele não ganha, ele vende por R$100 um canário. Entendi. Se ele ganha, ele vende por R$2.000 cada canário que ele tem no stand dele. Entendi. Então, a importância da pessoa ser campeão brasileiro. E o Juliano, da Agropet também, que já sempre ganha o Campeonato Brasileiro. Então, isso que eu ia perguntar. Normalmente tem os mesmos campeões ali, eles se mantêm ou está sempre variando? Alguns sempre vai manter, porque são muito apurados, a genética, mas sempre tem campeões novos, sim. Entendi. Que tem criadores que começam com uma boa genética, às vezes ganha do que ele comprou, porque ele trabalhou melhor nos cruzamentos e conseguiu tirar aves mais perfeitas, porque quando o juiz vai julgar um canário, ele vê tamanho, ele vê porte, ele vê ponta de asa, ponta de rabo. Então tem todo um procedimento para ser julgado. Cara, uma ciência paralela, né? Ninguém imagina que tem um mercado... Que quem cria, às vezes vê um canário amarelo, ele vê assim, você imagina, é amarelo, mas tem que ser um amarelo intenso, um amarelo diluído, um amarelo
tem várias tonalidades que às vezes pode desclassificar o canário. Então ele tem que ter um olho muito perfeito para cada espécie. Entendi. Mas voltando, Beto, eu não crio canário, tá? A gente tá falando do canário, que é uma Sim. ave mais criada em todo o mundo, tá? Todo mundo, uma ave número 1 de criação. Sim. A Nanine Aves é voltada para psitacídeos, para bico torto, que fala, que é o arara azul, arara vermelha, a carindé, ararajuba, maritaca, papagaios. Dando exemplo, no Brasil a gente tem mais de 8 espécies de papagaio. A Nanine Aves tem as 8 espécies que existem no Brasil. Ah, você supra esse mercado então, nacional aí. Sim, sim. Tá. Nacional e internacional também, né? Ah, é? Que a gente pode, tanto eu importo como exporto também para vários países. Ah, é? Quais países tanto, Marcelo? Olha, o mercado Ásia é muito forte, Europa, África do Sul. Porque às vezes você manda para um país, quem está comprando já tem um cliente destinado para tal outro país. Então, a gente destina para um país, automaticamente ele já manda para outro destino. Então, a gente só vende, manda e aí a gente não sabe qual país que vai essa ave. Entendi. E hoje você deve ter umas aves que são mais queridinhas ali suas, não é? Ah, sim, claro. Você vê as araras azul, as araras azul, as araras vermelhas. Então, cada ave tem uma parte especial, entendeu? Você, por exemplo, do viveiro, ela vem no seu ombro, então... Ah, são dóceis. São algumas, né? Tá. E também na época da que está em reprodução, está com ovo ou filhote, se você entrar lá dentro, ela um cachorro mata bravo. você. Então tem todo esse tipo de... ataca então. Ataca, porque na época da reprodução, eles dedicam muito ali, pensa que você vai tirar o filhote, vai tirar o ovo, então tem todo o procedimento. Entendi. Hoje quantas matrizes você tem? Hoje, a Nanine Aves, nós temos média de 800 a 1.000 casais de aves. 800 a 1.000 casais? Sim. Nós temos média de 12, 13 funcionários hoje. Você tem quase 2.000 aves lá, então. É. Seria isso. Em época de reprodução, quase dobra. Caramba, cara. É, bastante. Muita coisa. Muita. É um mercado assim, quem conhece sabe que é um mercado bacana, um mercado que é muito procurado, E temos, no Brasil, há muitas lojas que vendem papagaio, arara, peixes diferentes, cobras, iguanas. Então, Sim. só quem vive esse mundo que conhece realmente, Sim. Que é um mercado fechado, não é um mercado assim aberto, que nem às vezes de cachorro. Entendi. A pessoa, eu quero comprar um cachorro, ele entra lá, vou comprar de um canil ou de outro. A ave já é mais restrita. Tá. Não é tanto assim aberta para qualquer um chegar aí no criador, visitar, escolher a ave. Então a gente sempre, antes da reprodução, a gente já tem as pessoas certas que vai comprar os filhotes. Ah, tem Faz isso. uma pré-reserva. Ah, tem isso. E quantos filhotes você produz por ano hoje? Depende a espécie. Mas assim, no modo geral, de 400 a 800 aves. 400 a 800. Tá. Então quer dizer, de quase 1.000 casais, né? Você acaba... Isso, porque muitas aves ainda não estão prontas para reproduzir. Tem ave que demora 8 anos. Ah, tem isso ainda. Isso, então muitas aves que tem lá ainda... Você tem que ficar 8 anos cuidando da ave para ver. 8 anos ou até 10 anos, porque tem ave que... Muitas aves às vezes não dá o casalamento, você tem que mudar o parceiro deles ali. Então tem todo um procedimento de olhar, né? Entendi. Quem trabalha sempre observa as aves, eu também fico olhando. Ô Marcelo, e é um mercado que está crescendo? Você está sentindo que tem mais pessoas muito, dia a dia, porque hoje temos muitos criadores documentados, assim, autorizados pelo IBAMA e pela Secretaria do Estado de São Paulo. Porque no passado era só o IBAMA que fazia a gestão e as fiscalizações dos criadores. Hoje, isso passou para a Secretaria dos Estados. Então, cada estado tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem um setor, que é o GFAO, que administra o setor de fauna de cada estado. Tem o estado de São Paulo, é o GFAO. Deve ter 1 ou 2 estados ainda no Brasil, que é o IBAMA que administra. Mas o resto já foi passado para a Secretaria do Estado. Por falta de mão de obra, gestão, tudo isso daí.
Ah, sim, sim. Essa burocracia para começar no começo ela é mais complicada, né, Marcelo? Sim, Hoje sim. tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo, porque hoje para você montar um criador, você tem que ter um veterinário responsável, você tem que ter um biólogo, então tem todo um procedimento, tem que ter um contador, porque é uma empresa, então gera custo. Então para a pessoa montar um criador, ele tem que estar preparado para montar um negócio, um comércio, então tem todo um Entendi. procedimento. E hoje tem alguma ave específica que você importou, que você está trabalhando com ela? Sim, nós temos os papagaios africanos, o papagaio cinza, um papagaio muito especial também, porque os africanos, os europeus gostam muito do papagaio nosso, o verde, o verdadeiro. E os brasileiros gostam muito do papagaio africano, que é o papagaio cinza. É porque não tem, né? Porque não Por isso tem. que gosta. E aí falam que tem mentalidade de criança de 4 anos. Ah, é? Então fala algumas palavras. Então eles interagem muito com as pessoas. Tem uma inteligência ali, o animal. Bem, o nosso papagaio também tem, Beto? O problema é que quando você compra de um criador documentado, você pega ela ainda pequena e costuma com a família, você já compra ela com a intenção de fazer ela falar algumas palavras, interagir com algum brinquedo. E no passado, era normal as pessoas pegavam um papagaio de um coqueiro, num sítio, caiu no chão um papagaio, vou pegar. Corta a asa. Vai ficar lá, já pegar um papagaio grande, vai ficar bravo. Pode ver se na casa da sua avó tinha um papagaio, ele só ia com a tua avó. Por quê? Porque só a sua avó que tratava. Assim. Porque só o meu tio que cuida do papagaio, porque ninguém pode encostar no papagaio que ele arranca o teu dedo. E quando você compra hoje um criador documentado, já com intenção de ter na família como um animal pet, ele vai acostumar, todo mundo vai tratar, todo mundo vai dar o carinho desde pequeno, e aí ele vai acostumar com toda a família. Então ele vai interagir, vai ser como um gato, um cachorro na tua casa. Ele acostuma com o ser humano desde filhote. Desde filhote, Vocês dão papinha na boca também? Nossa, tem ave que chega a ficar quase um ano. Uma arara, uma cacatua, quase um ano comendo papo, se você vai deixar. Você tem que ir desmamando ela, porque ela fica tão carinhosa, tão mansa, que ela vê você, ela já quer papo, ela quer comida, ela fica dependente da pessoa que cuida. Que legal, por isso que você tem bastante funcionário, né, Marcelo? Sim. Tem que estar ali presente, olhando, cuidando. Porque lá a gente temos berçário, a maternidade, os desmame, temos todo um procedimento. Sim. E tem toda uma tecnologia. Toda uma tecnologia para poder criar as aves para pet mesmo. Porque quando uma ave é criada com os pais, daí ela é usada para matriz, porque aí ela não fica mansa. Ela fica arisca e ela interage entre elas, mas ela não vai ter. Se o ser humano for pegar, ela vai ficar sem dedo. Entendi. A matriz você já pode deixar. Daí a matriz a gente deixa com os próprios pais, aí ela vai ter aquela genética mais natural da natureza. Entendi. Tem alguma ave específica que você tem vontade de criar, Marcelo, que você ainda não mexe com ela? As aves eram as araras azul, que eu já criei, que eu tenho. As cacatuas, temos quase todas as cacatuas que existem na Austrália. Temos a cacatua negra. Não sei se eu te mandei uns vídeos, não sei se chegou a ver. Então, bonito. Ainda essa cacatua palma a gente não criou ainda. Mas ela está em idade ainda, não está adulta ainda. Você tem então uma matriz dela. A gente temos quase todas as espécies de cacatua a gente tem na Nanine Aves. Então, mas algumas ainda não criou devido à idade. E a natureza é cruel, né, Marcelo? As pessoas que criticam criadores não pensam nisso. Mas o animal, na natureza, ele está sujeito a predador, às intempéries, ao estresse, porque ele pode ser caçado. Pode ter um surto de uma doença, acabar com a espécie. Sim, pelo menos no criador ali, ele pode ser reintroduzido a qualquer momento, né? Você está preservando. Aí tem um trabalho como teve essa fundação da Alemanha, que trouxe as primeiras ararinhas novamente para a natureza no Brasil. Graças a um criador, um sheik, lá em Dubai, o Brasil foi... E aí temos hoje umas 20, 30 araras na natureza, estão criando dentro do centro de reprodução, em Curaçá, e aí voltou a ararinha azul na natureza novamente. Que legal, e você participou ativamente Fui o único criador do Brasil que participou das primeiras ararinhas, porque eles viveram muito grande. E como eu ajudei com os documentos no ICMBio
e no Ministério do Meio Ambiente na época, então eu fui convidado, né, para poder participar, e uma fábrica de ração. Aí todos os patrocinadores internacionais, que eles têm muitos patrocinadores, daí a gente foi, acho que ficamos no hotel em Curaçá, umas 3 horas da manhã, a gente acordou, não tomamos café, a gente entramos na van e fomos quase 60 quilômetros dentro da Caatinga, dentro do centro de reprodução da ararinha. Pra gente, daí tinha tudo uma tenda, toda uma cortina, que a gente só levantava só com o olho assim para poder ver, e o viveiro assim, 10 metros da gente, gigante o viveiro. Tem até vídeo, se você procurar no YouTube ou no próprio site, entrar na Nanine Aves, vai ter alguma coisa sobre a ararinha. E aí a gente viu as primeiras ararinhas sair do viveiro e voltar à natureza depois de 25 anos. Que legal. Extinta da natureza. Você tem um casal delas ou não? Não. Então, para a gente poder ter um casal dessa ave, tem que entrar num plano de manejo. Então, como ainda há muito pouco, no mundo não, que é só no Brasil e na Alemanha que tem. E aí a gente não chegou ainda a pensar em fazer esse plano de manejo, porque tem que ter toda uma estrutura voltada a ela. Específica ali para aquela... E não só o viveiro, a área de segurança também, né? Que é uma ave muito cara, é muito cobiçada pelos traficantes, mercado internacional. Se você criasse, corre um risco ainda. Um risco, então a gente tem que ter toda essa parte de segurança, além de ter um viveiro especial para ela. Que legal. Viu, Marcelo? E a gente está chegando no final, mas eu queria que você contasse um pouco. Você foi vereador também, né? Você trabalhou no legislativo ali. Sim. Tal, né? Eu gosto muito, eu amo a política, fiquei quase 20 anos de vereador na cidade de Itapetininga, trabalhei muito voltado à área da saúde, eu fui o vereador que trouxe mais emendas parlamentares para a cidade de Itapetininga, então conheço Itapetininga de cima para baixo. Legal. E também eu tenho muitos clientes em toda a região sudoeste do estado de São Paulo, e conheço toda essa região que a gente aqui abrange, a nossa região, que é a região do agro. Que legal, representou os produtores de ave aí por um bom tempo no Legislativo. Ixi, bastante. Quase 20 anos, Beto. Gosto muito da política, então, quando falo em política, eu adoro bater um papo sobre política. Um dia, se quiser me convidar a falar sobre política, a gente fica horas aqui. Marcelo, estamos encerrando. Eu queria deixar um espaço, se você quiser deixar algum recado aí para os espectadores, né? Olha, entra no meu Instagram, Nanine Aves, lá vai ter os vídeos, os pássaros que a gente reproduz. É um criador documentado pelo IBAMA e pela Secretaria do Estado de São Paulo. Nós temos os funcionários todos treinados, área de berçário, maternidade, e algumas pessoas que me conhecem podem me ligar, fazer uma visita, que vocês vão ver uma coisa muito diferente. Então, vi aves de cores diferentes, a pessoa vê um papagaio verde, vai lá ver um amarelo, vai ver um azul, vai ver um branco. Então, quem me conhece, quem quiser conhecer a Nanine Aves, entre em contato com a Nanine. Tá liberado para visitação, Marcelo? Olha, a gente não está liberado para visitações, mas caso alguém quiser conhecer, a gente sempre é um prazer mostrar o que a gente ama. Que legal. Então eu amo criar aves, amo preservar, e a gente luta contra o tráfico de animais no Brasil. E esse é um foco, porque tendo os criadores documentados, você pode comprar uma ave, um animal, um réptil, uma cobra, uma iguana, com documentos. Então evita de tirar ela da natureza. Sim. Então tudo que tira da natureza vai dar um desgaste ambiental muito grande. Então por isso que hoje há muitos criadores comerciais no Brasil. Temos hoje mais de 200, 300 mil criadores, contando o Canário do Reino, psitacídeos, cobra, iguana, só no estado de São Paulo. Então é um absurdo de criadores que tem. Como eu disse, não é muito divulgado. Então as pessoas são criadores, disputam campeonatos, alguns são comerciais, podem vender com nota fiscal, com todos os documentos que o IBAMA exige, mas é um mercado que está em crescimento gigantesco no Brasil.
Que bacana. Legal, Marcelo. Vamos encerrando hoje mais um Sócio Rural, oferecimento de agro, fruto da terra. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Imagina.